A paz do Senhor, queridos. Estamos aqui mais uma vez, agora dando início ao terceiro trimestre desse ano de 2023, né? Hoje aqui com a presença do nosso coordenador, evangelista irmão Regis. Irmão Regis, é um prazer recebê-lo aqui. Fique à vontade. Vamos aqui comentar um pouquinho referente a esta aula, né? Onde que a revista ela traz o tema A Igreja de Cristo e o Império do Mal. Como viver neste mundo dominado pelo espírito da Babilônia? Bom, Regis, faça a sua apresentação, fique bem à vontade. Paz do Senhor, irmão Eduardo. Paz do Senhor, seguidores aí do canal Papo de EBD. É uma honra muito grande estar aqui, viu, irmão Eduardo? Amém, obrigado. Primeiramente, eu quero parabenizar por esse trabalho tão bom. É um trabalho árduo, né? Mas ele é muito bom, traz crescimento. Eu vejo que passou por aqui irmãos abençoados, né? Amém. Da nossa igreja mesmo, né? E tem sido uma bênção. Eu admiro bastante. Amém, obrigado. Vamos dando continuidade aqui. Irmãos, aqui tem um texto de introdução aqui que eu achei ele muito interessante, irmão Regis, que ele vai nos dizer assim, ó. É notório em nosso país a participação cada vez maior das confissões religiosas na esfera política, os poderes legislativo, poder executivo e poder judiciário. Dentre os evangélicos, os pentecostais possuem o maior índice de representatividade denominacional em nosso país. E dentro do pentecostalismo, os membros da Assembleia de Deus destacam-se por sua crescente participação. Olha que maravilha que o autor já não coloca aqui nessa contracapa, dizendo que nós estamos vendo uma crescente, né? Ou seja, nas bancadas dos poderes que representam a sociedade. Isso é muito benéfico para nós, irmão Regis. Ah, sim. É um preparo, né? Que a igreja tem feito aí, elegendo representantes, né? Que conhecem a palavra, que é do nosso meio e que estão prontos, né? A defender o evangelho, pautados na Bíblia, na palavra de Deus, na defesa da nossa fé, né, cristã. Amém. E isso tem trazido aí uma boa retaguarda aí ao Evangelho e à Palavra de Deus. Amém, que maravilha, né? Irmãos, essa aula de hoje é a lição de número 1, né, a qual vai ser ministrada no dia 2 de julho de 2023, e ela traz o tema A Igreja Diante do Espírito da Babilônia. E aqui o comentarista aqui, ele fez uma breve introdução que eu achei muito interessante. Nos diz assim, ó, quando o livro do Apocalipse usa o termo Babilônia, ele refere-se a um império que terá completo domínio global, bem como domínio sobre o ser humano, em que a expressão mercadores de homens, que se encontra lá em Apocalipse, no capítulo de número 18, versículo de número 13, simboliza a extensão desse domínio imperial. E nesse trimestre, ou seja, esse trimestre inteiro, né, nós veremos o quanto o espírito da Babilônia já está presente no mundo, embora aguarde o império do anticristo se manifestar. Neste propósito, é o nosso propósito estarmos aqui, para nesse trimestre, seja um guia que revele esses problemas, e ao mesmo promova a orientação e aconselhamento pastoral para o corpo de Cristo, ou seja, para você, nosso querido ouvinte da palavra do Senhor, nós, membros aqui da própria igreja, né, para que nós possamos estarmos aí aprendendo um pouquinho mais. Irmão Regis, hoje aqui nós vamos comentar da igreja diante do espírito da Babilônia, e o texto áureo ele vai nos dizer assim: e na sua testa estava escrito o nome, mistério, o grande ministério, a grande Babilônia, a mãe da prostituição e a abominação da terra. Isso está lá no livro de Apocalipse, no capítulo de número 17, e o versículo de número 5. E a verdade prática ela vem nos dizer assim: a igreja deve resistir ao espírito da Babilônia, presente no cenário atual. Isso deve ser feito por meio do compromisso inegociável com a autoridade da palavra de Deus. Correto, irmão Regis? O que o senhor concorda com essa verdade prática aqui? Exatamente, a palavra de Deus é a nossa principal arma, né? Para vencer aí o espírito da Babilônia. Ele está entranhado no meio da sociedade. Isso não é de hoje, né? Isso vem de todos os tempos, na era bíblica. Isso foi aí onde o irmão leu, encontra-se lá em Apocalipse, né? Isso. Quando a mulher ela é julgada
E ela, na verdade, é a grande meretriz, e ela representa a Babilônia. Só que esse contexto, ele não vai ser apocalíptico e nem histórico. Isso. E sim, vai ser do momento atual que a igreja vive aqui. E quanto mais o espírito da Babilônia floresce, é sinal de que Jesus está voltando. Amém. Que maravilha, né? Isso que é bom estarmos aqui ao nosso lado com homens capacitados, né? Para transmitir algo não é novo, algo com embasamento bíblico para você, querido ouvinte, querido irmão, que vai estar nos assistindo posteriormente. Hoje, querido, hoje nós estamos vivenciando uma grande organização que faz oposição ao cristianismo bíblico. Essa oposição tem se desenvolvido em escalas religiosas, políticas e econômicas e também cultural. Diante desse quadro, cabe à igreja usar quais armas para continuar a sua marcha no mundo até a volta de Jesus, irmão Regis? Quais as armas que a igreja pode e deve utilizar? São aquelas armas que não são novas, né? Nós já sabemos quais são. A palavra de Deus. É a oração, né? Em que com essas armas o crente, a igreja, ela oferece resistência contra o mal, né? Também o ensino da doutrina bíblica, no sentido de formar o caráter do discípulo de Jesus Cristo. Isso são armas poderosíssimas que pode neutralizar o poder desse espírito da Babilônia, que vem para imperar e tem imperado aí na sociedade. Amém. Tá vendo só, querido ouvinte, querido irmão que vai estar nos assistindo aí? Venha para a EBD, venha aprender da preciosa e poderosa palavra do Senhor, para que nós não sejamos enganados, porque o anticristo ele já reina praticamente, né? A introdução dessa aula ela vai dizer assim para nós: o Apocalipse é a revelação de Jesus Cristo, cujo propósito é mostrar as coisas brevemente devem acontecer. Por ser de natureza escatológica, o livro não é de fácil interpretação. Por isso, convém esclarecer que nesta lição não pretende identificar a Babilônia literal e nem listar os eventos da grande tribulação. O nosso objetivo, ou seja, o objetivo meu e do evangelista Simão Regis hoje aqui, é de alertar a igreja acerca dos aspectos gerais do espírito da Babilônia presente no cenário global em que vivemos. E já adentrando aqui o primeiro tópico, irmão Regis, ele vai nos dizer que a Babilônia e seus significados. O que nós podemos transmitir através desse primeiro tópico para a igreja do Senhor? Quando fala de Babilônia, nós podemos remeter nossos pensamentos lá para trás, na origem do mundo, né? Lá na geração de Noé. A terra foi toda destruída pelo dilúvio. Noé começou ali a nova geração, teve um dos seus filhos, foi Cã, sem Cã Jafé. Cã gerou Cuxi, e Cuxi gerou Nimrod. Nimrod, ele se levantou, se rebelou contra Deus e buscou seguidores. Ele buscando seguidores após se rebelar contra Deus, inclusive Flávio Joséfo disse isso em seus estudos, em suas pesquisas, que Nimrod, fundador de Babilônia, ele tinha um lema: quanto mais ele afastasse as pessoas de Deus, mais as pessoas estariam próximas dele e de si mesmo, dela mesma, da própria pessoa, trazendo, né, a centralidade no homem. Então Nimrod teve sucesso ali no seu projeto do mal, né? E ao fundar Babilônia ele trouxe grandes problemas aí que até hoje nós vemos as influências, né, do espírito da Babilônia. E isso até no Apocalipse nós vamos ver aí a perseverança desse mal, né, que tenta sempre aí destruir as bases sólidas da fé cristã. Amém, que maravilha, né? Irmão Regis, para a gente dando continuidade aqui, no texto bíblico, ele destaca-se os três termos gregos. O porné, que significa prostituta, porneia, prostituir-se, e a porneia, a prostituição. Na mensagem dos profetas do Antigo Testamento, essa expressão aponta para a idolatria. O que nós podemos hoje ainda continuar mencionando referente à idolatria? Exatamente, assim, a Babilônia, a Babilônia no sentido geopolítico, a cidade lá, que também foi capital do Império Babilônico, eles tinham uma devassidão em seu DNA. Então as pessoas ali, que era a proposta inicial de Nimrod, se afastaram de Deus e se
debruçaram mesmo no pecado e fizeram todo tipo de corrupção que nós vamos ver ao longo dessas 13 lições aí. Não de forma histórica, mas na forma espiritual. São 13 lições, aluno querido do EBD, não perca nenhuma dessas aulas, que ela há de ser maravilhosa. Nosso irmão Eduardo é um dos nossos professores também, aqui da nossa igreja, e você estando aqui, você vai aprender. São 13 lições riquíssimas, que vai te ajudar a vencer esse espírito da Babilônia. Então, esses 3 termos, porneia, pornel e... Pornel e porneia. Porné, pornel e porneia. Ele diz respeito aí o ato de prostituir-se. Isso. Ele diz também respeito à prostituição em si e aquele que se prostitui, né? No caso, a prostituta ou o prostituto, vamos dizer assim, né? Essa prostituição entranhada no DNA da Babilônia, ela vem como um símbolo em relação àquele que, ao sentido de prostituir as bases do ensino bíblico, né? Deus, ele tem um plano para o homem, sempre teve esse plano para o homem. O homem adorar a Deus, ele ser instrumento na sociedade para louvor do Senhor. O espírito da Babilônia, ele vem para adulterar esse propósito de Deus. Por isso que o símbolo da Babilônia, ela casou bem aí com essa situação da sociedade, né, em que a prostituição teológica, a prostituição dos princípios bíblicos, a prostituição aí dos bons rudimentos, né, dos bons ensinamentos, tem sido latente aí na sociedade. E nós temos que ter as armas, né, irmão Eduardo, para lutar contra isso. E nos momentos hoje finais da igreja na Terra, isso aí tem se alastrado de forma muito grande em toda a sociedade. Nós vamos ver aí no decorrer da lição em quais âmbitos da sociedade tem se alastrado aí o espírito da Babilônia. Amém. Para a gente dar continuidade aqui, irmão Regis, no subtópico número 2, ele vai nos mencionar a mulher e a besta escarlate. Ou seja, ela se veste de púrpura de escarlate. Se encontra lá em Apocalipse 17, versículo de número 4, somente a parte A. E o que significa reinado de luxo? Nós podemos mencionar a respeito dessa mulher e a besta escarlate. Então, nós vimos aí no primeiro tópico, né, a mulher como a grande prostituta, né? E você sabe, irmão Eduardo, que esse termo grande que está aí, até no original grego ali, ele fala do tamanho da devassidão. Isso. Né? É o quanto ela é devassa, né? Isso nós não estamos falando de uma mulher em si. A mulher é apenas o símbolo. Né? Essa prostituta, a meretriz, a grande meretriz, é o símbolo, aquela que está sentada sobre as águas, vamos ver aí, e ela tem um único propósito: seduzir as nações. Né? Seduzir as nações para idolatria, materialismo e imoralidade. Então, marca bem esses 3. Idolatria, materialismo e imoralidade. O apóstolo João, na sua carta, ele vai dizer que a concupiscência dos olhos, a concupiscência da carne e a soberba da vida. É a mesma coisa com palavras diferentes. Isso tem se alastrado na nossa sociedade de forma muito alarmante. Nós temos que ter todo cuidado, né? Nós que estamos na presença do Senhor, ter as nossas defesas postas, né? Para que nós não deixemos que esse espírito da Babilônia venha se alastrar e querer entrar no nosso meio. Amém. Vamos lá, irmão Regis. Mas aqui ele continua falando, o autor aqui ele continua falando, no tópico de número 2, né? O cálice em sua mão diz respeito às abominações e às imundícias, o que representa toda forma obscena e impura de contaminação moral e espiritual da sociedade. Então aí nós vemos um cenário, né, com alguns personagens aí, algumas criaturas, né? Isso. A mulher, a besta vestida de escarlata, né? Então assim, e ainda com cálice na mão, né? Então é uma figura bem extravagante, bem estranha. Mas o que quer dizer isso?
Diz que a mulher está sentada em cima de uma besta, que é uma fera que saiu do mar. Essa fera representa o anticristo, né? Isso. A mulher, que é a grande meretriz, que representa o sistema corrompido, né, adulterado, está sentado em cima dessa besta. A besta simboliza o anticristo. O sistema do anticristo, e patrocinado por ele, vai ser um sistema político, casado com o sistema religioso, né? E esses sistemas, eles é quem darão suporte a todo tipo de promiscuidade que a dita Babilônia ela vai trazer para o mundo. Isso vai ser muito forte na grande tribulação. Isso. Mas nós já vemos os prenúncios disso na nossa sociedade. Em todos os momentos nós vemos essa prostituição espiritual, né? Prostituição da palavra, em que as pessoas pregam o que querem, né? Graças a Deus, na nossa igreja, temos tido a palavra, como ela é, a palavra pura, a palavra simples, porém objetiva, que encaminha o homem pecador, em direção a Deus, por meio de Jesus Cristo. Mas aí fora, nós vemos aí uma prostituição, né? Alastrando. E tudo isso é o anticristo já perto de tomar o poder quando a igreja sair dessa terra. Amém. Pegando um gancho disso que o irmão Reis acabou de falar, né, que a nossa igreja ela preza pela palavra pura e genuína, gostaria de fazer um convite para você que está nos assistindo através desse vídeo. Aqui no Templo Sede, os nossos cultos aqui eles são de quintas-feiras e aos domingos, né? E o nosso pastor Ednei Salles, ele tem colocado aí, o Senhor tem colocado um desejo no seu coração, né? A qual às quintas-feiras está sendo ministrado palavras bíblicas abençoadoras, com um tema de glória em glória, ou seja, a igreja crescendo de glória em glória para a honra e a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. E você é o nosso convidado para estar participando, não somente da nossa EBD, mas também dos nossos cultos. Como eu já mencionei, às quintas-feiras, às 19h30, temos aqui um culto público abençoado, onde você será aí bem instruído pela palavra genuína, palavra pura, crescendo de glória em glória. Amém, queridos? Irmão Reis, vamos dar continuidade aqui, que o nosso tempo aqui é muito curto. Vamos já adentrar aqui o terceiro subtópico aqui, o mistério da grande Babilônia. E aqui o comentarista ele vai descrever, embora que o senhor já tenha mencionado um pouquinho ali no início, a Babilônia é descrita como grande, porque ela é poderosa e de vasto alcance. O que nós podemos mencionar a respeito disso daqui, para engrandecer um pouquinho mais? Então, como disse anteriormente, a Babilônia aí, que é o nome da cidade, daquele império babilônico, império muito ruim, por sinal, ele representa algo que nós estamos vivendo hoje na sociedade, que é esse sistema corrompido, né? Que João vai ver lá no Apocalipse, né? A grande meretriz em cima daquele animal da besta, né? Amém. E aí você imagina quem estará lá vendo, né? João viu por revelação, né? Mas aquele que presenciar a cena, ele vê essa figura tão estranha, né? Que é a mulher, né? A grande meretriz que vem montada em cima desse animal que é a besta, que sai do mar, né? Isso. Ou seja, sai do meio dos povos. O anticristo ele vai sair do meio do povo, né? Ele vai se mostrar, vai se revelar. E aí, de repente, a pessoa que está lá vendo, a pessoa que está vendo aquela cena lá no Apocalipse, quando de fato acontecer, ela vê aquilo e, de repente, o mistério é revelado. Aparece ela com o nome de Babilônia, né? Ou seja, sistema mundano, sistema Amém. do mal. Então, assim, é algo que nós temos hoje dentro da igreja, estudando a escola dominical, e esse riquíssimo material aqui, né, elaborado pelo pastor Douglas Batista. Nós temos, irmão Eduardo, um grande privilégio de já saber pela palavra dessas coisas que hão de acontecer. Amém. Pela revelação. E então, o que é mistério, nós já estamos sabendo hoje.
né? Isso. Que é todo esse sistema corrompido, nada mais é do que um preparo para o anticristo. Ou seja, você que está nos ouvindo aí, amanhã ou depois não pode vir com desculpas, falar que não fora mencionado, que não fora instruído, porque hoje nós estamos aqui com essa incumbência de instruí-lo, porque o anticristo ele já reina, mas ele ainda há de se levantar de uma dimensão muito maior. Irmão Regis, vamos caminhando aqui já para o tópico de número 2, onde nós vemos com o subtexto, né? O espírito da Babilônia, o sistema religioso. O espírito da Babilônia faz com que as pessoas sejam seduzidas pela prostituição espiritual. O que nós podemos ainda mencionar a respeito disso? Como o Eduardo Mon falou bem aí, né? Seja seduzido. A palavra-chave aí, sedução. Então, a besta, ela se entranhou também no meio religioso, né? Qual que é o objetivo? O objetivo é que leve o cristão, o homem de forma geral, a amar a si mesmo. Ele ama a si mesmo, ele ama o dinheiro, ele ama os deleites, ou seja, prazer, orgulho e riqueza. É isso. Né? E aí nós temos isso muito bem claro lá em 2 Timóteo, capítulo 8, versículo 2 e 4, que fala da dificuldade que serão os últimos dias, tempos trabalhosos, né, onde os homens eles amarão a si mesmos, serão orgulhosos, amantes do dinheiro, dos deleites pessoais, né, e terão um coração endurecido. E aí, irmão Eduardo, nós vemos já presente, né, essa influência, esse espírito da Babilônia, trazendo a desvalorização da moral, né? Hoje você não vê, né, não se tem moral, né, de verdade, né? Hoje prega-se o ecumenismo doutrinário, que diz que tudo é bom, tudo leva a Deus. Outra coisa é o relativismo, que rejeita a doutrina dos apóstolos e a objetividade da Bíblia. Então o relativismo ele vem, né, nasceu com um só lema, né, nada é absoluto, tudo é relativo. Isso. E a Bíblia é absoluta. Jesus disse, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim, disse Jesus, né? Isso. Ele é o caminho. Então, é absoluto, são verdades absolutas que o relativismo vem para destruir. Assim como o humanismo, que coloca uma adoração antropocêntrica, o homem no centro, e deixa Deus externo. Deus, ele está incumbido de abençoar esse homem, que é o centro, né? Trazer bênçãos para o homem, e então o humanismo ele é muito forte. E por último, o sincretismo, que ele mistura um pouquinho de bom de cada religião, isso aos olhos do homem, né? Isso não existe. Nossa religião é Jesus, mas ele pega um pouquinho de cada religião, faz uma misturança. Uma salada, e aí, né? Você pode ver a vida que você quiser, desde que você cumpra aí os bons preceitos dessa religião, daquilo outro. Isso aqui que não pode fazer não é tão assim, porque essa outra religião permite. Isso. Faz aquela mistura, né? Que nada mais serve do que corromper o homem, trazer um adultério espiritual aí para o homem, né? É bem prazeroso que aqui o comentarista, aqui o pastor Douglas Batista, ele coloca, né? Não se trata apenas de uma cultura sem Deus, mas de uma cultura que ela é contrária a Deus. Aquilo que o irmão acabou de mencionar é muito forte. Você que está nos assistindo, nos ouvindo aí, preste atenção aos detalhes dessa riquíssima aula aqui, aonde eu tenho certeza que o Espírito Santo do Senhor, ele está ao seu lado, para todo momento te ajudar. Amém? Vamos dando continuidade aqui, irmão Regis. Como nós já mencionamos lá no início, né? Hoje nós vamos falar aqui um pouquinho também do sistema político e cultural. O que nós podemos ainda mencionar a respeito disso? Irmão, hoje a política, quem acompanha a política, ela está muito ligada à cultura. Tanto é que o autor colocou junto a política e cultural, né? No meio da sociedade, a política ela tem ela tem uma enorme importância, porque é a política que patrocina, né, as ideologias que ocorrem. E nesse contexto de uma política e cultura corrompida, há de fato uma inversão total de valores, amparado por essas duas esferas, política e cultural. Então, a inversão de valores, há aí, consequentemente, a prostituição espiritual.
E o que são as pautas desse sistema político-cultural? É o progressismo desenfreado, e esse progressismo, muito forte ultimamente no Brasil, ele tem algumas pautas, e eu vou dizer algumas delas aqui que são assustadoras. É a apologia ao aborto, que é a interrupção da vida, né? A gestação, né? E os irmãos sabem que está até no Supremo Tribunal Federal, para ser votado, e eu acho que pelo que eu vejo, a programação, eles estão querendo agilizar isso já para o segundo semestre, de votar a descriminalização, acho que é isso, né? Isso mesmo. Descriminar o aborto. O aborto. Né? Apologia ao aborto. Aí os irmãos veem aí, alastrado, ideologia de gênero. Então são essas pautas. A legalização das drogas, da prostituição. Nós vimos aí, nos últimos anos, um deputado patrocinando aí uma lei, criou uma lei, não vou citar o nome do deputado aqui, mas ele criou uma lei para descriminalizar o crime de pedofilia para crianças maiores de 12 anos que consentem em ter relação sexual com um adulto. Então eles querem, os irmãos ver o perigo que a sociedade corre. E por isso que é importante, como o irmão disse lá no começo, irmão Eduardo, a importância, o irmão leu lá aí na introdução, de termos homens de Deus, né, atuantes também lá no meio da política, né? Realmente. Ao contrário de tempos passados, em que não tínhamos representantes lá, mas tem irmãos lá hoje, que numa força ali, a bancada evangélica pentecostal é a maior, então são irmãos nossos que estão lá sofrendo, né? Que estão lá com todas as forças, segurando pautas como essa, né? Descriminalização da pedofilia, isso pode. E o progressismo hoje, alastrado, ele tem o objetivo de perseguir os cristãos e rotular nós como fundamentalistas, como legalistas. Por causa do quê? Apenas pelo fato de nós defendermos a fé e os valores bíblicos. Aí somos taxados de ignorantes, fascistas, homofóbicos, preconceituosos e outros adjetivos depreciativos aí que vêm para tentar denegrir a imagem do cristão, né? Misericórdia. E ainda, irmão Eduardo, o objetivo deles é convencer a sociedade. Uma vez que eles conseguem convencer a sociedade, e um dos canais que eles usam é a grande mídia, né? Isso, é maçante. Convence, as pessoas simples vão nessa vibe, nessa linha, e começam a dizer, não, porque o cristão ele é radical, o crente é radical, o crente tem a cabeça fechada, e a mídia vai oferecendo aí telenovelas, programas, podcasts, um monte de coisas que vêm para influenciar a visão da sociedade. E ela vem ter deturpada a sua visão e a sua interpretação daquilo que, de fato, de acordo com a Bíblia, é certo e errado. E aí acontece. Amém. Aí acontece, né? Nós estamos vendo acontecer. Amém, maravilha. Pegando um gancho aqui naquilo que o irmão Regis acabou de mencionar aqui, através da mídia, né? Eu queria pedir um grande, enorme favor a você que está aí nos assistindo. Compartilhe esse vídeo com os seus contatos, através das redes sociais do Facebook, o YouTube, o Deezer, o Spotify. Estamos aí, nas plataformas digitais, e você pode ser um meio abençoador para os seus amigos, para os seus contatos. Ajude-nos a expandir o reino de Deus sobre a face da terra. Irmão Regis, vamos aqui já adentrar o tópico de número 3, porque nós já praticamente esgotamos o nosso tempo. O tópico de número 3 ele vai mencionar assim, a posição da igreja diante do espírito da Babilônia. Daí o primeiro subtópico, nós vamos fazer tudo aqui de um arremate só, porque o nosso tempo já se foi. O primeiro subtópico ele vai dizer para mim e para você, não negociar a ortodoxia bíblica. E o segundo é formar o caráter do cristão, caráter de Cristo. E o terceiro é guardar a volta de Cristo. Vamos fazer tudo num arremate só aqui? O que o senhor tem para nos mencionar a respeito disso? A posição da igreja diante do espírito da Babilônia, não negociar a ortodoxia bíblica. A palavra aí já fala, posição, né, da igreja. Isso. Nós temos que ter, Eduardo, de fato, um posicionamento. Mas não é esse posicionamento fraco, a nossa posição é essa. Não, um posicionamento firme
objetivo e de defesa mesmo, né? E como que nós vamos ter isso, né? Guardando a ortodoxia. O que é ortodoxia? É uma palavra grega, por exemplo, temos ortopedia, ortodontia. Esse orto é de correção, né? Isso. Orto, né? Ele vem de correção, a palavra grega, que é correto. E doxa, de doxologia, é o sentido de crer. Então, é crer no que é correto. Amém. O que é correto? A palavra. E ela não pode ser relativizada. Ela não pode ser misturada. Ela é pura, ela é reta, ela é preciosa. Aquele que gosta da verdade, a verdade pura e simples, né? E nós não podemos negar e nos deixar levar por essas influências aí do espírito da Babilônia. Além da ortodoxia, temos também a ortopraxia. Qual que é a diferença das duas? A ortodoxia é a doutrina correta, é o saber correto, é a palavra, é o saber o que é correto. E a ortopraxia, eu anotei aqui, é a conduta correta. É aplicar essa palavra que é correta à minha vida e eu ter uma conduta correta. Então nós temos que ter essa defesa, ela muito centrada. Formar o caráter de Cristo. O caráter de Cristo, irmãos, ele é maravilhoso, né? Está aí nos evangelhos, como Cristo ele se punha diante da religião da época, diante dos dirigentes do judaísmo, né? E também ali dos gentios, a forma firme que Jesus se comportava. Jesus ele praticava ortopraxia, conduta correta. Amém. Aos olhos de todos e aos olhos de Deus, né? Então nós temos que ser firmes, ter um caráter de Cristo. E João vai dizer que aquele que diz que é de Cristo deve andar como Cristo andou. Nós temos que andar como Cristo andou. Esse é o segredo do caráter de Cristo. Andar como ele andou. Não só saber como Cristo andou, mas praticar esse andar em Cristo. E aquele que pratica isso, ele tem em seu coração o amor pela volta de Cristo. Eu acho bonito, irmão Eduardo, é quando Paulo ele estava prestes a morrer, a ser entregue à morte, nos seus dias finais, ele falou aquela célebre frase, né? Combati o bom combate, terminei a carreira e guardei a fé. Ele diz que aí ele caminhava para algo que ele muito amou, com todo o seu coração, que é o quê? A volta de Cristo. O que Deus desejou, né? E o que Deus tem preparado para todos aqueles que amam a sua vinda, né? Então, o caminho aí para nós, para a igreja, então é não negar a ortodoxia, o crer correto, a conduta correta, ter o caráter, ser como Cristo, mas de verdade, sem mentira, sem falsidade, sem hipocrisia. E guardar a volta de Cristo com muito desejo, né? Tal qual a noiva espera pelo noivo. Que maravilha, né? O Eduardo que é todo apaixonado, sabe? Nós somos apaixonados. Somos apaixonados, sim, pela palavra poderosa do Senhor Jesus. Irmão Regis, vamos fazer aqui uma conclusão final aqui, para a gente encerrar. É dever hoje da igreja oferecer resistência ao mal, ensinar a doutrina bíblica e formar o caráter dos discípulos e santificar-se para a vinda do Senhor Jesus, como o senhor acabou de mencionar, né? Nós precisamos estar ansiosos e desejosos por esse grande dia. Eu gostaria de pedir aqui para o senhor fizesse aí uma breve conclusão dessa primeira aula e já gostaria de agradecer pela sua participação aqui. Muito obrigado pela disponibilidade aí, estar aqui nos abençoando com a sua presença física, com o seu conhecimento aí que tanto tem nos ajudado. E para nós aqui foi um prazer estar ao seu lado. Bom, Eduardo, assim o senhor me deixa sem graça. Mas estamos felizes de estar aqui, é uma honra para mim. De novo, parabenizo pelo trabalho, né? Tão sério, né? Tão dedicado, irmão Eduardo, né? Sair sempre aí a entrevistar aí pessoas da nossa igreja, são irmãos de todas, trabalham em profissões diferentes, têm contato com a sociedade de forma diferente e vêm trazer, agregar conhecimento aqui para nós. Tem acompanhado lá no YouTube e isso é muito bom. Está em todas as plataformas. Né? Amém. Então, irmão, concluindo, né? O espírito da Babilônia, algo que foi revelado lá no Novo Testamento, pegando o símbolo de Babilônia, que quer dizer aí aquilo que vem para corromper
o que é bom. O que nós temos que fazer, irmãos? A proposta é individual. Ela começa pelo indivíduo e parte para a igreja como um todo. Nós temos que nos colocar em defesa da fé, partindo de nós e da nossa família, e depois da igreja. E isso nos colocar em oração, leitura da palavra, e perceber, irmãos, o que é que vem corromper e minar as nossas estruturas, né? A defesa da fé. Eu oriento os irmãos a ter a Bíblia, né, na cabeceira da cama, na cozinha, na sala, estar sempre consultando a Bíblia, né? Outro material importante que todo irmão deve ter é a defesa de fé das Assembleias de Deus, que faz com que esse é um material que trata ali a nossa fé, em que nós cremos, em que a Assembleia de Deus crê e o que ela defende, para evitar que nós venhamos a nos corromper, até mesmo com verdades que parecem verdades, mas na realidade são mentiras, né? Com cara de verdade. E ela vem para entrar sutilmente, né? Dentro da nossa fé, da nossa crença, e vem minar aí essa boa conduta que temos diante do Senhor. Então, fica aí o convite para os irmãos, cada dia mais firme com Jesus, para vencermos aí essa grande batalha contra o espírito da Babilônia. Amém. Queridos, esse foi mais um Papo de Escola Bíblica Dominical. Foi um prazer a sua companhia. Deus abençoe, um forte abraço.